Fala, meu povo! Bisu do Edu! Estamos de volta! E como eu havia prometido para você, essa é a segunda parte da nosso estudo de função segundo grau, onde hoje a gente vai olhar um pouquinho da função escrita na sua forma fatorada, na sua forma canônica, e vamos também fazer o estudo de sinal de uma função do segundo grau, ok? Fica comigo até o final desse vídeo e você vai curtir bastante. E não se esqueça, já que já está aqui, aqueles 3 Czinhos de sempre, curtir, compartilhar e comentar. Então vamos começar nossa aula aqui falando sobre a função do segundo grau, que a gente já conhece no formato ax² mais bx mais c. Vamos falar um pouquinho dela na forma fatorada. Como assim forma fatorada, Edu? Observe o seguinte, nós podemos escrever essa mesma função aqui desta outra forma, onde esse azinho aqui é o meu a mesmo, que é o coeficiente dominante. E aqui, ao invés de ax² mais bx mais c, nós vamos estar escrevendo a relação das raízes. Nós vamos relacionar a função com o conhecimento das raízes. Se eu conheço uma raiz, conheço a outra raiz, eu posso escrever minha função nesse formato. Então, como é que funciona isso? Ó, f de x, o x aqui, são os elementos da nossa função. Então, esse x aqui é o nosso x normal. O x1 e o x2, eles vão ser as nossas raízes, tá? Então, vamos lá. Imagine o seguinte, o programa me dá a seguinte informação. Sabendo que, então ele vem aqui e coloca assim, ó, sabendo que x1 é igual a 3 e que x2 é igual a menos 2. E ainda me dá o azinho, e que a vale 2. Escreva a função do segundo grau que represente isso, tá? Então, como é que eu escreveria? Eu vim aqui e colocaria, ó, f de x igual. No lugar do meu a, eu vou colocar 2, então 2 vezes. No lugar do meu x1, então lá, é x menos x1. Quem é o x1, Edu? Tanto faz, tá? Ele escreveu x1 como 3, x2 como menos 2, mas a ordem não importa. O que vai importar é o sinal. A minha função original é x menos alguma coisa. Então aqui x menos o 3. Como o 3 é positivo, continua. E agora aqui a minha segunda raiz é x menos, só que é menos menos 2. Então aqui eu tenho que escrever mais 2. Pronto, essa é a minha função do segundo grau. Mas, Edu, ela não está naquele formato. O que eu tenho que fazer? Então, aí, o que você faz? Você vem aqui e abre a distributiva. Ó. Faz a distributiva normal. Lembrando que esse 2 está aqui fora. Então, deixa ele aqui fora ainda do parênteses, tá? Vamos primeiro fazer essa distribuição, depois. A não ser que você fale, Edu, posso fazer a distributiva primeiro aqui, depois fazer depois? Também. Mas vamos fazer entre eles e depois deixamos o 2 para o final, só para multiplicar. Então, x vezes x, isso aqui dá x², x vezes 2 dá mais 2x, menos 3 vezes x dá menos 3x, menos 3 mais 2 dá menos 6. Ok? Edu, não seria mais fácil fazer por soma e produto? Olha lá, a soma das raízes e a multiplicação delas? Também é um outro caminho. Só que como a gente está mostrando passo a passo, vamos devagar com a dor para não deixar o aluno doidão, não é? Então, ó, 2 vezes, vamos juntar os iguais. Isso aqui é x² mais 2x, eu devo 3x, eu fico devendo x, e aqui menos 6. Essa aqui, ó, é a minha função. Se eu quiser escrever ela agora, vai ficar desse jeitinho aqui, bacaninha, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui também abrindo a distributiva. Então, a minha função aqui, vamos escrever para cá, ficaria assim, ó, f de x igual a 2x² menos 2x menos 12, e isso aqui seria a nossa função, onde as raízes dessa função vão ser quem? Vão ser o número 3 e vão ser o número menos 2. Às vezes, num gráfico, é mais fácil a gente pegar as informações do gráfico e escrever nesse formato, que a gente ganha um tempinho bacana. Por exemplo, eu posso pegar os dados lá, eu tenho as raízes no gráfico, eu venho e substituo, mas é do i o azinho, eu pego um outro ponto qualquer. Eu vou mostrar já a forma canônica, mostro para você e dou um exemplo com esses dois casos que vai ficar mais simples para você entender, principalmente quando a gente tem um gráfico e eu quero fazer o quê? Eu quero escrever a minha função em relação ao gráfico. Com relação à forma canônica, muitas vezes nas escolas, alguns professores acabam não mostrando, mas ela é muito importante, porque é uma outra maneira de escrever a função do segundo grau, ao invés desse formato nosso usual, ou ao invés da forma fatorada, quando eu conheço o vértice da parábola. Como assim, Edu, o vértice da parábola? Na aula passada, nós vimos lá o x do vértice, o y do vértice, ou seja,
o ponto de inflexão, quando ele tá subindo, depois desce, ou se ele está descendo, depois ele sobe, é o ponto de inflexão da nossa parábola. Conhecendo-se o vértice dela, eu consigo escrever a minha função do segundo grau desta forma aqui. Observe o seguinte, ó. Função do segundo grau vai ser o A. O A é o nosso sozinho mesmo, que está sempre junto com o coeficiente dominante. Então ele vai multiplicar. Eu abri aqui um colchete para mostrar que toda essa operação é que multiplica no final por A. Então o que tem aqui dentro? Ó? X menos o x do vértice. E isso elevado ao quadrado. Mais o y do vértice. Então, se eu conhecer o x do vértice e o y do vértice, eu só substituo aqui dentro e com o azinho eu vou conseguir escrever minha função desta forma. Só lembrando que o x do vértice é uma formulinha, né, caso eu queira calcular, menos b sobre 2a, e o y do vértice menos delta sobre 4a. Então está aqui o vértice da minha parábola. Por exemplo, aqui é o meu azinho positivo, se você lembrar aí da aula passada, né? Quando o A é positivo, a concavidade é para cima, quando o A é negativo, a concavidade é para baixo. Meu vértice aqui é o menor valor, e quando ele está com concavidade para cima, por exemplo, se fosse dessa forma, meu vértice estaria aqui, e aí eu teria o meu maior valor. Então, Leandro, mostra para mim como que agora, num gráfico, eu posso escrever a função e qual das duas formas é melhor. Então, vai depender do que eu tenho de informação. Bom, então vamos ver agora como é que a gente usa, né, tendo um gráfico, como que a gente usa a forma canônica, para que ela serve. Então, a primeira coisa que você vai fazer, olhar no gráfico e verificar se ele tem o vértice da parábola, né, se ele tem o x do vértice e o y do vértice. E aí eu identifico que o vértice está aqui, ó, é o ponto de inflexão, então meu x do vértice é 2, meu y do vértice é menos 1. E eu preciso de um terceiro ponto, que ele sempre vai dar para a gente no gráfico, para que a gente possa encontrar o A. Então, quais são os passos que a gente deve fazer? Primeiro, vamos substituir aqui, no lugar do x do vértice, e no lugar do y do vértice, o valor do vértice. Então, está aqui, ó. O meu x do vértice é 2, aqui a fórmula é menos, então fica menos 2 mesmo, certo? Não troco o sinal. E aqui eu tenho, ó, vou somar o menos 1. Somar o menos 1, então, fica mais com menos, dá menos ali. Pronto. Coloquei o x e o y do vértice na fórmula, eu tenho uma forma canônica previamente montada. Eu preciso achar o azinho agora. O que eu preciso? Vir aqui e pegar um outro ponto qualquer. Edu, que ponto é esse aqui? Ó? Esse ponto aqui é quando o x é menos 1, o y é 8. Então eu venho aqui, ó, coloco o 8 no lugar do meu y e copio o resto. Ó. Então no lugar do x eu venho colocar o menos 1 e copio o resto. E agora vamos desenvolver para ver se a gente acha o valor do A. Então, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, 8 igual a, espera resolver primeiro aqui dentro, menos 1 com menos 2 dá menos 3, que é o quadrado da 9, menos 1. Então, isso aqui vai ficar 8 igual a vezes 8, onde o A vale 1. Pronto. A nossa função canônica ficou assim, ó, A igual a 1, que multiplica x menos 2 ao quadrado, menos 1. Essa é a forma canônica, está aí resolvido. Pedro, mas e se eu quisesse escrever dessa forma normal? O que eu faria? Desenvolve aqui o produto notável e depois o resultado multiplica por menos 1. Então ficaria assim, ó, f de x igual ao quadrado do primeiro, né, que é x quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso eu desenvolvi o produto notável, menos 1. Então, a minha função original seria x² menos 4x mais 3. E esse é o resultado que a gente está procurando. Percebeu? Então, a forma canônica, a forma fatorada, ela vai permitir que a gente consiga fazer aí a construção da função em relação ao gráfico. A forma canônica é muito legal, porque ela me dá aqui uma série de informações. No livro do Gelson Iese, por exemplo, né, no volume 1, que tem a parte de funções, ele detalha muito bem isso. E aí, para quem curte matemática e quer aprender um pouquinho mais, é bastante interessante. Tem livros aí em PDF, ajuda bastante. Vamos continuar agora falando sobre a parte de análise do estudo do sinal. Falando um pouquinho agora do estudo de sinal de uma função no segundo grau, nós vamos ter aqui 3 situações para delta e 2 situações para o azinho, né? O A positivo ou o A negativo, então eu vou ter concavidade para cima, concavidade para baixo, e eu vou ter o delta nas suas 3 variações. Delta maior que 0, eu tenho 2 raízes reais distintas, eu tenho delta igual a 0, 2 raízes reais iguais, e eu tenho delta negativo, que vai me dar, não tem solução real, não tenho raiz real, até tenho raiz complexa, mas aqui nas funções reais eu não tenho solução.
E aí eu vou ter, então, 6 condições aqui, 6 possibilidades para a minha função do segundo grau, para eu fazer a análise de sinal dela. O que é análise de sinal? Nada mais, nada menos do que eu descobrir quando que eu tenho valores positivos, quando que eu tenho valores negativos. Em suma, seria quanto que eu tenho lucro, quanto que eu tenho prejuízo. Isso ajuda muito a gente a pensar, tá? Então, Edu, como é que fica o nosso gráfico? Nosso gráfico, vamos pensar aqui com o meu A positivo. A positivo, a minha concavidade é para cima. Perfeito. Então, 3 situações podem ocorrer. Se o meu delta é maior que 0, ele vai cortar o meu eixo x em 2 pontos, ou seja, eu vou ter aqui o x1 e o x2, que são as raízes que são distintas. Se o meu delta for igual a 0, o meu gráfico vai tocar apenas em um ponto aqui no meu eixo de x, onde o x1 e o x2 vão ser iguais. E se o meu delta for menor que 0, ele não toca e nem corta o eixo x, então não tem solução real, ok? De forma análoga, como é que ficaria quando o meu A é negativo? Então eu vou cortar aqui em 2 pontos, então eu vou ter aqui o x1 e o x2 diferentes, vou tocar apenas em um ponto, então eu vou ter aqui o x1 igual ao x2, e aqui eu não vou ter x1 nem x2. Perfeito. Como é que fica agora a parte de análise gráfica? Eu só desenhei o eixo x, mas aqui para nós existe o eixo y, certo? E aí, daqui para cima tudo é positivo, daqui para baixo no eixo é negativo. Isso vai para todos. Então, o que está para cima do meu gráfico, ele é positivo, o que está para baixo do meu eixo x do gráfico é negativo. Esses valores que estão antes do x1 aqui, ele é positivo. Esses valores que estão depois do x2 aqui, ele é positivo. Essa região que está entre x1 e x2, olha lá, ela está para baixo aqui, ela é negativa. Então, como que funcionaria para eu analisar o gráfico dessa função? Se o x é menor que o x1 ou maior que o x2, a minha função é positiva. Se o meu x está entre x1 e x2, a minha função é negativa. Então, aqui eu teria lucro antes de x1, lucro depois de x2, teria prejuízo no intervalo entre x1 e x2. Aqui, Edu, observe que está tudo para cima, ó, tudo para cima. Então, a região antes do x1, a região antes do x2, depois do x2, é tudo positivo. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver a minha função igual ao x1 e x2, ou seja, o meu x1 e x2 é o zero da função, então eu não tenho sinal nem positivo nem sinal negativo, dá zero. Mas se o meu f de x for maior que x1 ou o f de x for menor que x1, a minha imagem é positiva. Edu, e nesse caso aqui, quando o meu f de x é zero, eu tenho x1 e x2. Quando ele é maior que o x2, ele é positivo, menor que o x1, ele é positivo. Aqui, observe que para qualquer valor de x, todas as soluções são positivas. Então, essas são as 3 condições que eu tenho quando o A é positivo. De maneira análoga, a gente tem aqui para o A negativo. Só que vai acontecer aqui agora, ó, ele é invertido. Antes do x1 vai ser negativo, que está para baixo do x. Entre o x1 e o x2 ele é positivo, porque ele está para cima do x aqui. E depois ele volta a ser negativo de novo. Então, olha lá, negativo, positivo, negativo. Aqui é positivo, negativo, positivo. Inverteu o A, inverteu a posição. Do lado de cá, vai ser sempre negativo. Só quando o x1 e o x2, que é o zero da função, eu vou ter o f de zero, o f de x igual a zero. Senão depois, qualquer valor de f de x aqui vai ser negativo. E para cá, sempre vai ser negativo. Bom, Edu, isso é um quadro resumo. Mostra um exercício para mim, para que eu possa entender. Então, tira uma foto aí do quadro, deixa registrado para você, para o seu resumão aí, e eu vou te mostrar agora como que eu penso. Vamos para a prática. Estude o sinal da função f de x igual a 2x² menos 4x menos 6. Quais são os passos para eu fazer o estudo do sinal? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso descobrir quem são as raízes, quem é o meu azinho e quem é o meu delta. Sempre eu preciso dessas 3 informações. Quem é o azinho, quem são as raízes e quem é o meu delta. Por quê? Em função desses valores é que eu vou analisar aqui o meu eixo x e vou verificar como é que vai ficar a minha parada. Tá? Então, olhando aqui, quem é o meu azinho é 2. Perfeito. Quem são as raízes? Para eu achar as raízes, eu vou pegar a minha função
2x² menos 4x menos 6 e vou igualar ela a zero, certo? Fazer minha função aqui, ó, pegar o f de x, igualar a zero, que daí com isso aqui eu encontro as raízes. Edu, posso dividir tudo por 2 para simplificar? Pode. Não preciso dividir por 2? Não, mas se você simplificar fica mais fácil. Por que por 2? Porque está todo mundo na tabuada do 2, isso aqui fica x² menos 2x menos 3 igual a zero, e fica mais simples para a gente calcular, inclusive, o delta, que não vai mudar em nada, certo? Tá, então vamos lá. Como é que vai ficar aqui a nossa função? Eu vou calcular as raízes por soma e produto, menos b sobre 2a. Se você for um cara pascaliano que adora o Bhaskara, menos b sobre a e c sobre a. Então, vou fazer por soma e produto, menos b sobre a, c sobre a. Quem é o b para nós aqui? Então, vamos só identificar aqui, ó, o a, o b e o c, só para a gente não errar. Então, o a agora para nós aqui, o a vai valer 1, o nosso b vale menos 2 e o nosso c vale menos 3. Então, eu estou analisando essa função aqui de baixo, tá? Que agora para nós virou uma equação. Eu vou colocar aqui menos b sobre a, então vai ficar menos 2, que dá 2. Opa, hoje está errado aqui. Dá 2. E aqui, c sobre a é menos 3 sobre 1, que é menos 3. Sempre você vai perguntar quais são dois números que multiplicados dá 3. Que é esse sinal? Então, vou colocar aqui 1 e 3. 1 vezes 3 dá 3, mas tem que ser negativo. Então, um deles. A soma é positiva, então o menor é o negativo, olha lá. Menos 1 mais 3, isso aqui dá 2. Então, eu descobri que as raízes vão ser aqui, então, ó, o menos 1 e o 3. Observe que eu nem calculei o delta. Como eu já calculei as raízes direto e deu duas raízes reais distintas, se eu calculasse o delta aqui, o que ia acontecer? Eu ia ter um delta positivo. Como o meu azinho da função é 2 e ele é positivo, então o meu gráfico vai ser algo desse jeito, ó. Pronto, analisei o gráfico e agora como é que eu ponho o sinal? Antes aqui do negativo ele é positivo, aqui no meio ele é negativo e aqui é positivo, dentro do quadro que você tem aí, resumo. Como é que eu vou analisar minha função? Então agora eu venho e coloco assim, ó. Se o x for menor que menos 1 ou x maior que 3, acarreta que a minha função ela é positiva, ou seja, o f de x é maior que zero. Então, ó, antes do menos 1, depois do 3, eu tenho lucro. Se o meu x estiver entre menos 1 e 3, então a minha função ela é negativa lá. Entre menos 1 e menos 3 eu tenho prejuízo. Se o x for igual a menos 1 ou ele for igual a 3, a minha função, eu já sabia, ela dá zero. Isso é o que a gente vai chamar de estudo de sinal. Bom, então eu vou deixar essa questão para você tentar fazer. Olha lá, estude o sinal da função quadrática f de x igual a menos x² mais 2x menos 1. Faz a análise dela, raízes, calcula aí o delta, né, se precisar, caso você já encontrar a raiz não precisa. Acha o azinho, faz o esboço e analisa as situações. Bom, essa questão aqui também, ela poderia ter sido feita como se fosse uma questão de Enem. Como assim, Edu? Ela poderia estar dizendo assim, ó. Dada uma oferta no supermercado de um determinado produto, onde a quantidade de produtos vendidos e o seu lucro máximo, né, verifique qual é a condição para quais seriam os valores de quantidade de produto que vendido me daria lucro, né? E, além disso, ele poderia, qual é o maior lucro possível e qual a quantidade que gera isso. Então, isso tudo tem a ver com essa questão da análise da função. Então vamos lá, vamos fazer a nossa análise aqui. Você já fez aí, vamos conferir agora. Quem é o meu azinho? Então o meu azinho aqui é menos 1. Se o meu azinho é menos 1, ele é menor que zero, a concavidade já vai ser para baixo. Legal. Quem é o nosso delta? Vamos calcular o delta agora. Delta vai ser V2 menos 4AC, então meu delta vai ser... Bom, vamos analisar quem é o A, o B e o C, só para a gente não errar aqui. Então o A é menos 1, o B é o 2 e o C é o menos 1. Então eu venho aqui e substituo, ó, 2 ao quadrado menos 4 vezes o A é menos 1, coloca entre parênteses para não esquecer, e põe o C entre parênteses, porque aqui é muito comum o aluno errar. Quem vai ser o meu delta? O meu delta vai ser 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 1 dá 4, só que agora toma cuidado com a guerra de sinal, ó, menos com menos dá mais com menos dá menos, e o meu delta deu zero. Bom,
Se o meu delta deu zero, significa que eu vou encontrar duas raízes, mas as duas são iguais, certo? Então vamos calcular aqui quem seriam as raízes. Então x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, então x' vai ser menos. O valor de b é 2, então menos 2, mais ou menos raiz de zero é zero mesmo, dividido por 2a, cuidado que o meu a é menos 1, né? Então aqui vai ficar, ó, x' vai ser igual ao x duas linhas, que são as duas raízes iguais, porque eu vou ter mais 0 e menos 0, menos 2 dividido por menos 2, isso dá 1. Tá, calculei então as raízes. Edu, como é que eu faço agora o estudo de sinal? Você vai fazer o esboço do gráfico, traçando o eixo x, e aí nós vamos olhar concavidade para baixo e as duas raízes são iguais. Então ele vai fazer isso, ó, ele vai vir aqui, vai tocar no gráfico nesse ponto. Que ponto é esse? O ponto 1, que é o meu x1 e o meu x2. Como é que fica agora o estudo de sinal? Para baixo do meu eixo é sempre negativo. Então, olha só, os valores vão ser sempre negativos. Como é que fica, então, a resposta? Se o x for diferente do número 1, por que eu estou colocando diferente do número 1? Porque se ele for menor que 1 ou maior que 1, ele é negativo. Então, se ele for diferente do número 1, eu vou dizer que o f de x ele é negativo. Olha só que interessante. E se o x for igual a 1, o meu f de x deu 0. Você pode ter respondido aí no seu caso assim, ó, se x menor que 1 ou x maior que 1, f de x negativo, que também dá certo, né? Assim é um pouco mais resumido. Edu, vamos supor que o problema perguntasse, nessa função tem algum valor que me dá lucro? Tem alguma quantidade, o x do vértice, que vai me dar lucro? Não. Qualquer valor dá negativo, e quando for 1, dá zero. Não dá nem negativo nem positivo. Então, para essa situação, se fosse perguntado isso, você ia dizer que não dá lucro. Então, é isso. Como é que a gente faz a análise da função? A gente faz calculando, né, olhando para o azinho, calculando as raízes, o delta, e depois fazendo o esboço dentro daquele resumão que eu passei para vocês. Espero ter ajudado você com função do segundo grau. Espero aí que você continue seus estudos, continue com a gente aqui. E não se esqueça daqueles 3 Czinhos, curtir, compartilhar e comentar, que é muito importante. Se alguma coisa ficou em dúvida ou se tem alguma questão que você quer que a gente resolva, coloca nos comentários. Põe aí, eu crio um vídeo para você específico para poder resolver as suas dúvidas. Um forte abraço e bisu do Edu! Seja sempre comigo, que não te custa nada e não te faz mal, mas te faz um bem danado. Um abraço, tchau!